Oi, tudo bom? Eu sou o Kerby, sejam bem-vindos a mais um vlog barra review da Universidade Libertária. Então, hoje eu li esse livro aqui, do Albert Camus, chama O Exílio e o Reino. Dá pra ver direito, mas tá aqui, ó. O Exílio e o Reino. Esse livro aqui, cara, assim, primeiro sobre o aspecto físico dele, ele é bem curtinho, ele tem 174 páginas e as páginas são impressas de um jeito que é bem confortável de ler. Aqui você vê que não é aquela letrinha muito pequena, a margem é boa, a formatação tá boa, a tradução também tá muito boa, dá pra ler tranquilamente. É um tipo de escrita, no geral, fluido, sabe? Dá pra ler bastante tranquilo, eu consegui ler 60 páginas isso aqui em uma hora, que é muito pro meu ritmo de leitura, geralmente eu faço menos. Quando eu tô lendo Jung, por exemplo, vai 25 páginas em uma hora, que é uma coisa mais densa. Mas é bem levinho, é bem tranquilinho de ler. E esse livro me chamou a atenção primeiro por causa do título, O Exílio e o Reino. Eu não entendi isso de começo. Eu já tinha lido outros livros da Albert Camus. Eu já li O Estrangeiro, O Mito de Sísifo e mais alguns, sei lá, faz muito tempo. Mas esse livro me chamou a atenção em específico por causa da ideia de exílio. Porque uma coisa que você vê na obra inteira do Albert Camus é uma certa sensação de estranhamento, sabe? Uma coisa que eu percebi no Estrangeiro é que o estado de espírito do estrangeiro eu consegui sentir isso, sabe? Essa ideia de ser como o estrangeiro, de se sentir como um estrangeiro no mundo. E quando eu pensei sobre o exílio do título do Albert Camus, isso me chamou bastante atenção e eu quis saber do que ele estava falando. E eu peguei para ler. E não pesquisei nada, não pesquisei o que qualquer pessoa tenha falado sobre isso, eu só simplesmente peguei e comecei a ler. E assim, esse é um livro composto de contos, né? A gente tem aqui, deixa eu ver quantos, uns 5 contos. 6 contos. São 6 contos e eu percebi um padrão semelhante em todos eles. A gente vê aqui, são. Eu vou dar spoilers, tá? Desculpa, mas eu vou falar coisas sobre o livro. São 6 contos. O primeiro deles se chama A Mulher Adúltera, que não é sobre uma mulher adúltera. O Renegado, ou Um Espírito Confuso. Os Mudos. O Hóspede. Jonas, ou o Artista Trabalhando. E A Pedra que Cresce. E eu vou dar uma breve ideia de como é cada um desses textos. Numa Mulher Adúltera, você tem um marido e uma mulher que estão viajando pelo deserto para encontrar pequenas cidades em oásis e vender tecidos que o marido faz. E nessa história, a mulher, a esposa desse marido, ela vai estranhando todo o ambiente dela devagar, sabe? Primeiro eles estão num ônibus viajando para chegar até um oásis e ela começa a olhar ao redor e estranhar toda a poeira e o ambiente do deserto e pessoas que cercam o ônibus e o próprio oásis, depois a quebra de expectativa do que ela achava que seria o deserto com o que o deserto realmente é, porque ela esperava calor e suor e etc. E ela se surpreendeu, na verdade, com a areia grudando na pele, o frio impossível do deserto de noite, o contraste das coisas e uma certa sensação de estranhamento por causa do vazio que o ambiente todo traz. Eu acho que a palavra-chave é essa, ela se sente dentro do vazio. E ela estende essa percepção dela mesma no ambiente vazio para o modo de vida dela, como se ela mesma se sentisse sozinha num ambiente vazio que é toda a vida dela e tudo que ela construiu. Então ela começa a estranhar a relação com o marido, estranhar o próprio marido, estranhar o estilo de vida que ela escolheu, estranhar o contraste entre quem ela foi antes de escolher aquela vida e quem ela se tornou depois de escolher aquela vida. Uma espécie de velhice que ela sentiu ao se perceber não tão animada sobre as coisas e aos poucos como se fosse definhando num espaço vazio. Até que ela sobe para um forte que dá visão para todo o deserto do oásis em que ela ficou, da cidade construída no oásis, né? E e de repente contemplando todo o espaço e a vida das pessoas naquela cidade que agora ela via do alto, ela começou a entrar num estado de contemplação. E nessa contemplação ela achou uma força, uma certa vontade de viver, como se fosse uma certa vontade de mudar as coisas. Uma como se a partir do exílio ela tivesse construído um reino dentro de si mesma. E foi esse o significado que eu extraí do título do livro, O Exílio e o Reino. Você vê que existe esse processo de exilamento e depois de encontrar a si mesmo dentro do que se torna então um reino. Você constrói um reino a partir do exílio. Aquele que é deixado numa ilha solitária acaba construindo um reino a partir dela.
Então, eu achei interessante esse processo. E eu consegui reconhecer e entender bastante isso aqui, porque eu acho que eu já passei muitas vezes por esse processo de exilamento e construção de reino, entende? Tipo, minha família não é lá tão estável e eu já passei por 12 escolas durante o período escolar. E ainda estou, na verdade, estou acabando o período escolar. Mas eu passei por 12, 13 escolas, estou indo, sei lá, para a 14ª. E já me mudei de casa tipo, mais de 6 vezes tranquilamente. Algumas vezes de cidade. Então, é uma coisa que... Eu tenho essa sensação de estranhamento. Quando você chega num ambiente escolar novo, é como se você fosse o estrangeiro. É como se você entra numa escola, uma instituição organizada, e pessoas que se conhecem e grupos de amigos e panelinhas e de repente você está exilado. Então, a partir desse exílio, eu começo a me sentir efetivamente excluído ou exilado e, e refletir. E refletir num espaço vazio, sentir o vazio e começar a contemplar o mundo que, que se coloca à minha frente nessa visão do exílio, nessa visão de um vazio povoado, por assim dizer, que é justamente o que é o exílio. Então, e esse processo se repete em vários dos outros contos. A gente tem, por exemplo, o Renegado ou um Espírito Confuso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera. Exatamente. O Renegado ou um Espírito Confuso é sobre um cristão que vai converter um povo selvagem e acaba capturado e cortam a língua dele em algum momento e ele começa, assim, em todo o processo, toda a história que é contada a partir do ponto de vista dele, o estilo de escrita é muito confuso. É propositalmente muito confuso. Tem palavras completamente desordenadas, não tem pontuação direito. É como se alguém estivesse vomitando uma história muito mal contada. E ele então se sente isolado dentro desse ambiente de selvagens, dos bárbaros, né? E entre os bárbaros, então, ele começa a perder a sanidade. Mas em algum momento ele cede. Ele se torna um servo daquele povo e começa a idolatrar os ídolos deles e a negar a vida antiga dele e a ser consumido por um ódio que marcava um pouco o estilo de vida daqueles selvagens específicos do livro, então do conto, né? Então, água, bebam água. Mas então, ele, ao invés de construir um reino naquele momento, ele cede. Ele cede ao exílio e se corrompe, e se quebra. Então, até um momento de uma mais ou menos reviravolta. Quem for o livro vai entender melhor. Mas esse segundo conto eu gostei menos. Por ele ser extremamente confuso. Tipo, eu entendo que tem uma ideia aqui, mas eu não gostei tanto dele por causa da maneira como ele foi escrito. Entende? É uma coisa que é um pouco mais difícil de simpatizar, apesar de ser compreensível, sabe? Existe uma espécie de dialética de compaixão e ódio ali. Mas de todos os contos do livro, esse foi o que eu menos gostei. Mas eu vou pular 2 contos e vou falar do Jonas, ou o Artista Trabalhando, que foi um dos que eu mais gostei. Que é sobre um artista que foi bem criado, ele foi razoavelmente mimado por pais divorciados que tinham medo de, por os pais serem divorciados, ele acabar sendo ferido demais e se tornar um doido. Então, por medo disso, os pais acabaram mimando ele demais e ele não teve muita preocupação na vida. Então, ele pôde se entregar ao tédio e ao abastamento. E por causa disso, ele pôde ter uma reflexão muito maior sobre tudo. Ele pôde deixar algo aflorar dele a partir do tédio, que é o que ele chama de boa estrela no conto, que é narrado de novo a partir do ponto de vista dele. Então, em todo momento no livro, ele apela para essa boa estrela. E ele se interessa pela pintura e começa a pintar. E por essa boa estrela, por esse gênio, essa paz em trabalhar, entende? Esse interesse desinteressado e um certo relaxamento em tudo, que deixa tudo ir e tudo vir e tudo passar, mas se dedica de fato às coisas e tem um bom coração, de fato. Tem compaixão, tem um agrado no modo dele de ver a vida, entende? Ele se alegra pelas coisas. Por causa disso, ele consegue se dedicar muito bem à pintura. Tem um ótimo amigo, que é o melhor amigo dele, que aparece algumas vezes pelo livro. E
e cresce de fato como artista. E as pessoas começam a comprar os trabalhos dele, ele recebe uma pensão mensal de um cara que financia ele e cuida de vender as obras dele, então ele consegue uma boa vida de fato. Eventualmente também se casa, e a esposa dele é muito prestativa e ele se alegra por ela, sabe? Pelo carinho dela, pelo esforço e pela dedicação dela em ajudar ele até, em querer estar dentro do mundo dele e entender a visão dele sobre as coisas e ficar perto dele. Ele se alegra. E conforme o tempo passa, ele começa a ganhar alguns admiradores e o pessoal começa a fazer boas críticas das pinturas dele. E ele vai crescendo como pintor. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E de repente algumas pessoas passam a querer visitar ele. E ele deixa essas pessoas visitarem ele. E ele começa a formar um grupo de discípulos que menos aprendem com ele do que dão para ele uma perspectiva acadêmica / intelectual do que é a pintura dele. Então uma coisa sobre a qual ele nunca tinha refletido, porque era só um interesse desinteressado, ele só queria pintar, acaba virando uma série de críticas e os alunos dele começam a achar um monte de intencionalidade que ele não tinha pensado em colocar na obra. E ele acaba se alegrando por isso também. Ele fala, pô, nem sabia, legal, bom, tudo bem. E ele gosta dessas pessoas ao redor dele e acaba deixando que elas fiquem no ambiente enquanto ele trabalha. Só que a coisa começa a ficar muito movimentada, ele tem 3 filhos, a esposa dele se esforça muito para cuidar do ambiente e dos filhos enquanto ele fica trabalhando e conversando com esses outros artistas. E ela, por um senso de dedicação, sustenta esse estilo de vida dele no sentido de preparar um ambiente e se dedicar para que ele possa se focar somente nisso que ele faz. E de novo ele se alegra por causa das pessoas que ficam que querem conviver com ele, que apreciam ele como uma boa companhia, como alguém especial, e agradece a boa estrela dele pelo dom artístico, pela capacidade de conviver com todas aquelas pessoas. Mas, encurtando a história, eventualmente se torna insustentável. E ele começa então a não conseguir trabalhar por causa de toda essa companhia excessiva. E a esposa dele também acaba sendo sobrecarregada, os filhos perdem um pouco de espaço e a coisa começa a se desencaminhar. Eventualmente ele não trabalha mais e as críticas que amavam ele começam a negar ele, a tratar ele como uma estrela caída, sabe, como uma estrela falida. E ele aos poucos começa a sentir isso, trabalha cada vez menos e começa a beber, trai a esposa, faz um monte de merda e começa a se sentir exilado no próprio ambiente, na própria casa dele, que se tornou o estúdio, que se tornou um lugar de convivência entre artistas. Ele começa a se sentir exilado e começa a perder o contato com aquilo que era o gênio dele. Ele perde o contato com a própria boa estrela, como ele disse. Então, um tempo passa e ele decide tentar mudar as coisas. E daí ele fala com a esposa dele, pede perdão, diz pra ela tudo que ele fez, percebe o quanto ele machucou ela e quão pouco ele ajudou ela ao longo de todo esse tempo, e percebe que ele estava se desencaminhando. Ele decide tomar uma providência. Ele constrói uma espécie de segundo piso, assim. Sabe aquelas coisas que os lavadores de janela de prédio usam para se pendurar na janela? É como se fosse uma plataforma pendurada por fios, para que você possa ficar em pé num lugar e trabalhar na parede. Ele fez tipo isso, só que era uma espécie de banco assim, construído na própria casa dele, que tinha um pé direito muito alto, em que ele ficava acima da multidão, era como se fosse um mini segundo andar, e ele ficava ali em cima, pintando. Ele ficaria ali em cima pintando. E aí ele poderia deixar todas as pessoas convivendo na casa dele, não precisaria enxotar todo mundo para fora, mas ele ao mesmo tempo poderia se concentrar e trabalhar. E aí ele fica lá em cima, mas não leva luz, então ele fica no escuro. Não tinha luz no teto, ele fica no escuro, só pensando de frente para uma tela. E pensando, refletindo, e cada vez mais vai sentindo o exílio. É interessante como o Albert Camus, ele sempre, nesse livro pelo menos, ele sempre cria toda uma ambientação. Tipo, você vê que o estado de espírito do personagem responde ao ambiente. É mais ou menos como a literatura japonesa, ou os haikus japoneses, sabe? Em que
o mar se agita e ao mesmo tempo uma discussão se acalora, ou então o céu abre e ao mesmo tempo uma pessoa começa a ter esperança. O Albert Camus faz muito isso. Esse segundo exemplo, inclusive, aparece algumas vezes pelo livro. Então, há uma certa correspondência entre o ambiente e ele. E no ambiente ele começa a sentir os ruídos das conversas cada vez mais longínquos e abafados e distantes, enquanto ele mesmo começa a ficar cada vez mais longe das pessoas, cada vez mais longínquo, cada vez mais afastado de tudo. E assim ele entra no exílio, que interessantemente parece, nesse caso, vir depois do reino, porque ele constrói um reino artístico, mas depois ele entra no exílio. E em algum momento ele tem uma ideia muito boa que no começo não é revelada qual, e pede óleo para acender, pede um lampião para conseguir pintar, e acende o lampião e fica dias e dias e dias sem comer, sem descer, sem falar com ninguém dentro daquele lugar, só para pedir mais óleo pro lampião para conseguir ter mais luz para trabalhar, e parece que ele tá pintando uma obra muito foda, e ele vai pintando, concentrado no trabalho dele, até que ele acaba o que estava fazendo e desmaia de exaustão. Chamam um médico, buscam ele, falam que ele vai ficar bem, foi só muito trabalho. E aí aquele melhor amigo dele olha para a tela e só tem uma coisa na tela, que é uma palavra bem miudinha no centro de um quadro branco enorme. Está escrito algo que não se pode saber o que exatamente, mas é uma das duas palavras: solitário ou solidário. Inclusive, eu não sei qual foi a palavra original usada para isso, porque, acho que esse livro foi escrito em francês, porque o Camus era francês. Então, eu não sei como eles traduziram isso para português, mas, faz sentido. Toda a dinâmica dele, todo o processo dele se dá numa dialética de solidão com a solidariedade. Solidão e solicitude para com um grupo que ele deixa que tome o próprio tempo. Então, ele não sabe mais o que é a participação no ambiente e o que é o exílio, o que é a solitariedade, porque as duas coisas se confundem. É como se ele se tornasse um estranho dentro do próprio meio. Assim como um aluno que chega numa escola nova ou um estrangeiro que vai para outro país, apesar de não ser esse o tema do livro, o estrangeiro. Mas essa questão de tudo ao redor parecer estranho se repete bastante nas obras do Camus, e eu achei isso extremamente interessante e importante, porque isso é uma coisa a se observar durante o espaço de uma vida. Quando você troca de ambiente ou quando você se solidifica em um espaço novo, inevitavelmente você passa por esse processo. É uma espécie de rito de transformação de que o Bauman, que eu não tenho os livros aqui, fala nos livros Modernidade Líquida e Medo Líquido, se eu não me engano. Os ritos de passagem, eles... Assim, existem outros autores que falam disso que eu li também, por exemplo, a Marie-Louise von Franz. Se eu não me engano, o James Hollis fala um pouco disso também. Até o Jung fala disso. Mas é um processo de... Assim, os ritos de passagem, eles sempre se dão da seguinte forma. Você tem um status quo, você tem um início. O início da jornada, sabem que você está no seu ambiente comum. E de repente você é isolado deste. E aí a sua morte é simulada, você fica exilado por um tempo, e depois a sua ressurreição é simulada, você passa por um processo de aprendizado, e depois você reintegra a comunidade ou uma nova comunidade dentro daquela comunidade. Por exemplo, uma tribo de primitivos pode ter um ritual do tipo, você está no seu espaço comum, e de repente você é isolado da convivência com aqueles com quem você convive. Geralmente isso é feito com uma nota especial para as mulheres e principalmente para a família materna. Em muitos casos de tribos primitivas, você tem que ficar, assim, quando você passa pelo processo do rito de passagem, você não pode falar com a família da sua mãe. Ponto. Nem com a sua mãe. Em muitos casos, até você se aposentar e se tornar um ancião. Deixar de ser um guerreiro, né? Se tornar um ancião. Você é uma criança, guerreiro, depois você sobrevive a muitos anos de guerra e de ser um homem da tribo, você vira um ancião, que é o sábio que sobreviveu e consegue ensinar a nova geração. Então, em muitos casos, você só pode voltar a falar com a sua família, com a família materna, né? Depois de se tornar um ancião. Porque é como se a mulher te solidificasse, entende? É como se a mulher te fixasse no ambiente.
Então, para ser isolado, para viver o exílio, você precisa se isolar também de uma mulher que te dê um senso de pertencimento. E aqui a gente encontra uma coisa maravilhosamente presente de novo através da intelectualidade, e que é a mulher e o processo de transformação dos homens em relação a ela. Isso é uma coisa linda, linda, coisa maravilhosa. Mas enfim, rito de passagem. Então você é isolado da sua comunidade, em alguns casos só de uma parte específica da comunidade. A sua morte é simulada como te fazendo passar uma semana no deserto, ou uma semana numa floresta isolada, ou então 3 dias numa caverna escura. Estou citando exemplos reais. Ou então você é ferido com lanças e passa por um processo de isolamento dentro de uma espécie de mosteiro construído especialmente para isso, em que você recebe as instruções sobre a tribo, sobre o que é ser um homem da tribo, sobre a religião da tribo, sobre o deus solar, assim vai. E depois disso você passa a integrar o grupo mais fechado e conciso de os homens. E nesse caso eu tô falando dos homens, claro, porque assim, o processo de transformação da mulher é mais simples. É tipo, menstruou, tem um ritual básico e aí ela se torna uma mulher e casa. No caso do homem é uma coisa mais complicada. Você tem todo um processo cultural de iniciação, porque não existe um processo natural tão claro. E então existe esse elemento de exílio, para que depois se construa o reino. De novo, repetindo esse mesmo padrão. E isso é uma coisa que nós imitamos espontaneamente, mesmo que não tenhamos hoje uma instituição tão clara para isso. Porque os primitivos tinham uma instituição clara para isso. Existia a tradição oral e as lendas e a instrução nos mistérios dos deuses, etc. Hoje a gente não tem isso. Nós somos majoritariamente uma sociedade racionalista. Então as pessoas não acreditam em deuses, no máximo em Deus, não em deuses, não em uma ordem mística de iniciação do homem, etc, etc. O que a gente tem no catolicismo, por exemplo, é o crisma, a confirmação, né? Mas não é de longe uma instituição tão espalhada e intensa para a maioria das pessoas. Claro que o rito em si, o ritual em si, sabe, o sacramento em si é uma coisa logicamente bastante forte. E isso eu estou falando do ponto de vista psicológico. Não estou falando do ponto de vista religioso. Não que não seja forte religiosamente. Não que não tenha um significado além da psique. Mas eu estou falando dos efeitos psíquicos disso. De fato, alguém que tem uma fé profunda no catolicismo pode se transformar e realmente ter esse efeito de iniciação com o crisma. Mas a maioria das pessoas já não tem uma emoção tão forte vivendo isso. Não passam por um processo de transformação interna tão forte. E isso já não é mais uma coisa tão bem estabelecida. Então, nós carecemos de rito de passagem. E a maioria das pessoas, dos homens, né, vive sem uma passagem clara da infância para a vida adulta. E por isso vivem até os 20 e tantos anos como se fossem crianças. Como se ainda estivessem no seio maternal, apesar de fora de casa em muitos casos. Então, você não sai desse paradigma do conforto para passar pelo exílio e depois criar o reino que se segue ao isolamento do conforto. Então, o conforto do seio da família é substituído pelo conforto do consumo ou então das coisas fáceis, do sexo fácil, das relações fáceis e assim vai. Isso bate bastante com o que o Bauman fala da modernidade líquida, apesar de que eu não vou me aprofundar muito nesse ponto específico. Mas é importante que tenhamos esse rito de passagem, porque é só assim que é só com uma transformação interna que deve ser auxiliada pela cultura, né? Ou é mais fácil ser auxiliada pela cultura por uma instituição cultural. É só assim que podemos nos tornar de fato homens. Então você precisa de algo que te transforme. Esse é o centro da coisa. E isso é imitado, como eu disse antes, muitas vezes por exemplo, trotes de faculdade ou então trotes de iniciação num grupo, entende? No sentido de, tipo, quando você chega num grupo novo, mesmo que seja um grupo dentro do seu ambiente comum, naturalmente você passa por um período de teste. De início você é um estranho. Geralmente de início você é um estranho. Você não é possível que você seja completamente acolhido direto. Então, no mínimo, por um momento, você não tem toda a intimidade de todos os outros membros do grupo e você se sente brevemente exilado. Mas o que se segue a esse exílio é uma contemplação do modo de vida daqueles com que você então convive. É uma contemplação positiva
firme daquilo que está à sua volta, que se segue a uma integração de você naquilo que está à sua volta. Então, de novo, o processo do rito de iniciação: isolação, morte, renascimento, aprendizado e reintegração no grupo novo, ou então no mesmo grupo transformado. E é isso, então. Esse é um processo que me parece elementar, sabe? Porque, parando para refletir, lendo esse livro e refletindo sobre os ritos de passagem gerais, eu acho que eu posso generalizar esse processo para os grupos de amigos como um todo, ou qualquer instituição, virtualmente qualquer instituição que realmente forme uma comunidade de fato, não apenas uma convivência secundária, artificial. É isso que eu quero passar. Uma reflexão breve sobre o que constitui o processo de integração no grupo. Foi isso que eu aprendi lendo isso, lendo esse livro e refletindo sobre outras coisas que eu já tinha lido. Então, não sei se ficou claro, espero que sim. Se alguém tiver uma dúvida, me chama, comenta aí no vídeo que eu vou responder. Mas é isso. Quis passar. Existe muito mais a falar sobre esse assunto, mas eu vou me limitar porque era para ser um vlog de 10 minutos, já tem 26 minutos. Então, espero que tenham gostado. E doem, se possível. Obrigado.